O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas se o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, diante da liturgia da palavra de hoje, gostaria de me deter uma breve reflexão à luz dos Atos dos Apóstolos. Hoje diz que Paulo e Barnabé, ao chegar em uma comunidade, aparentemente, com certeza, uma comunidade pagã, porque nós vamos ver no desfecho, quando eles vão realizar um sinal, eles vão logo atribuir aos deuses pagãos, não é? Hoje conhecemos como planetas, mas imaginavam naquela época como deuses. Paulo e Barnabé, ao chegar nesta comunidade, eles estão fugindo de perseguições, de investidas contra o Evangelho. Ao chegar lá, eles anunciam o Evangelho. Então, o primeiro detalhe é, sempre que a igreja se encontra perseguida num lugar, ela sai para um outro, mas ela não desiste daquilo que é sua primordial missão, anunciar o Evangelho. Por mais que expulso de um lugar e indo para outro, quando eles chegam neste lugar, eles vão fazer aquilo que é sua missão, anunciar o Evangelho. Chegando a essa comunidade, anunciando o Evangelho, existia um paralítico, coxo de nascença, nunca tinha se posto de pé, escutava atentamente o Evangelho e Paulo olha para eles. Se recordam, no início dos Atos dos Apóstolos, quando Pedro e os outros discípulos vão entrando no templo e perto da porta formosa tinha também lá um homem coxo, o diferencial que Pedro realiza é de olhar para aquele homem. O olhar significa quase que devolver a dignidade, perceber que o outro existe. Então, muitos com certeza estavam escutando Paulo falar, mas aquele homem estava com tanta fé que Paulo dirige o olhar para ele, ou seja, dá importância àquela pessoa. Mas o que é mais importante perceber, além de olhar, ele cura, devolve a dignidade àquele homem. Mas é ver a atitude de Paulo e Barnabé ante a situação que se instaura após isso. Quando eles veem, logo diz, é Júpiter, Mercúrio, ou seja, dão nomes de deuses a eles, são os deuses que se personificaram na pessoa desses dois homens, por isso trazem bois para oferecerem sacrifício. Diz que Paulo e Barnabé rasgam as vestes, vão para o meio do povo e diz que não façam isso, porque eles são homens, são mortais como eles, tal. Anuncia o Evangelho e vai falar sobre o Deus que é Senhor do céu e da terra, que criou todas as coisas. O que quero tirar disso aqui é que Paulo e Barnabé não se aproveitam da aparente glória que o povo coloca neles. E eles poderiam muito bem ter se aproveitado. Todos estão olhando para a gente como deuses, por isso agora vamos nos aproveitar da situação. Não. Eles querem mostrar quem de fato é o protagonista da evangelização, o Espírito Santo, o Paráclito enviado pelo Pai. Então, muitas vezes nós na missão anunciamos o Evangelho, estamos nas pastorais, nos grupos e nos movimentos, desenvolvendo um bom trabalho. Mas num dado momento, quando nós começamos
a aparecer ou deixar transparecer um bom trabalho, que os elogios vêm para a nossa pessoa, para a nossa humanidade, nós deixamos o nosso ego ser massageado e vamos nos iludindo como se fôssemos de fato os protagonistas da missão que realizamos. Ou seja, deixamos de transparecer a ação de Deus e queremos que o outro reconheça a minha ação humana. Por isso que é muito bom ser elogiado, é muito bom ser bajulado, mas aqui não se encaixa, ou essa realidade não se encaixa como evangelizador, como discípulo de Jesus Cristo. A atitude deve ser a de Paulo e Barnabé, de dizer, não, a glória não é a nós, como diz o refrão do Salmo de hoje, não a nós, Senhor, não a nós. Nós transparecemos, deixamos transparecer nas nossas atitudes, na nossa vida, a ação maravilhosa de Jesus. Então o outro deve ver na minha ação a ação de Jesus Cristo. E por causa da palavra dele, eles se convertem, eles são curados, eles alcançam uma nova vida. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos sempre o auxílio do Espírito Santo para termos um coração aberto, para discernir sempre qual é a nossa missão, de nunca nos sentirmos tão importantes, tão grandiosos, a ponto de querermos tomar o lugar de Deus. Claro que o nosso lugar não é de subalterno, não é de escravo, não é de quem não tem valor, não. A nossa missão é de ser sinal da ação salvífica de Deus nesta realidade, mas sem querer que os holofotes sejam para nós. A ação ou a atenção é para Jesus Cristo, porque só Ele é capaz de preencher as necessidades espirituais que cada um de nós temos. Quando alguém coloca em nós, seres humanos, as esperanças, quando se decepcionam, logo o edifício que construiu vai ruir, vai cair. O nosso edifício espiritual deve estar fundamentado na pedra viva, na rocha, que é o próprio Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,